CBN, Café com Política. Bruno Silva sextou aqui no nosso cafezinho, bom dia. Olá, muito bom dia, Guilherme, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Sextamos, né? Chegamos aqui à grande sexta-feira. Você, tá tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo tranquilo. Quem não deve estar tranquilo é o pessoal do PSDB, né? A gente vem conversando aqui, falando sobre a debandada aqui no PSDB de Campinas e também pelo interior do estado. E isso não acontece só aqui em Campinas, né? Já que em Brasília tem a chance de o partido ficar sem nenhum senador, né, Bruno? Pois é, tem a probabilidade de ficar sem nenhum senador, só tem um do Amazonas hoje, né? Se a gente parar para pensar. Outros já estão de processo de migração, um deles recentemente foi o PL, ou seja, de maneira geral, Guilherme, aquilo que a gente já vinha comentando ontem sobre o partido, né? O partido vem experimentando o seu momento mais desafiador, amargando aí perdas sucessivas de seus quadros políticos que têm migrado para outros partidos. PL é um deles que mais tem recepcionado, PSD do Kassab também tem alguns que têm ido para lá, já teve migrações para outras siglas também. Então, de maneira geral, o partido vai enfrentando uma dificuldade. E a gente trouxe esse assunto à tona principalmente por conta dessa interferência toda, vamos dizer assim, no PSDB campineiro, né, Guilherme, que justamente mudou a diretiva do partido. Cada vez mais vai se mostrando como uma sigla que está virando sigla como margem de manobra para alguns interesses políticos específicos, né? Sem muita, vamos dizer assim, sem muitas questões programáticas, sem muito peso aí político, né, Guilherme? E detalhe, no caso do Senado Federal, já havia amargado o fato de que, pela primeira vez das últimas décadas, não tinha ali sequer a sala da liderança mais, né? Tiveram que tirar lá todas as coisas que era da liderança do PSDB, porque já não tinha o mínimo de senadores para poder se constituir como uma liderança. É a situação complicada não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro. O partido vai perdendo cada vez mais espaço, né? Bom, quem está perdendo espaço também, Bruno, é a popularidade do presidente Lula. A gente teve pesquisas sendo divulgadas, por exemplo, da Quest, que aponta 51% de aprovação e 46% de reprovação. Também teve a Datafolha esses dias também com índices crescentes de reprovação. E a que você atribui isso, Bruno? Mais ao governo dele mesmo ou mais a declarações que o pessoal não concorda muito sobre Venezuela, sobre Israel? Como que você vê isso? Eu acho que tem os dois pesos aí, né, Guilherme? Se a gente avaliar de maneira geral, por exemplo, a Datafolha que foi divulgada, né, recentemente, mostra que, por exemplo, 35% consideram a gestão do Lula aí como ótima ou boa, 33% avaliam o governo como ruim ou péssimo e 30% terem que ele é regular. É aquela política de terços que, se a gente parar para pensar, era muito parecida lá atrás com a do Bolsonaro, viu, Guilherme? Eu tenho uma certa, vamos dizer assim, uma coisa também que é relacionada à outra, né? Aqueles que apoiam e aqueles que rejeitam têm os seus respectivos núcleos duros, vamos dizer assim. Tanto é que quando a gente pega por extrato, o que as pesquisas mostraram de maneira geral, né? Que os grupos que mais aprovam, né, ali a condição de Lula governar, o seu governo como um todo, estão ali entre os que recebem até 2 salários mínimos, são os nordestinos e os menos instruídos e quem possui de 45 a 59 anos em média, diferente daqueles que mais rejeitam, que é composto ali por eleitores que estão na faixa dos 35 a 44, moradores da região sul e principalmente os mais ricos. Então eu acho que assim, tem 3 elementos importantes. Primeiro, muito dessa rejeição vem justamente da rejeição da figura de Lula em si, que já vinha desde o processo eleitoral, que é aquele núcleo duro que se filiou e que apoia sistematicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois você tem os outros fatores que são fatores mais conjunturais, vamos dizer assim, que passa por essas declarações, passa às vezes por uma medida ou outra um tanto quanto destrambelhada, uma certa ansiedade, né, em se comunicar, em algumas falas muito emblemáticas que fazem com que, naquele momento, naquela medição, essa popularidade acabe oscilando. E acho que tem um terceiro fator que o próprio Lula tem cobrado dos seus ministros, Guilherme, que é para poder sair e falar mais sobre os projetos do governo, sobre as ações do governo, a fim de tentar, de algum modo, chamar a atenção e, consequentemente, resgatar popularidade. O Lula já deu recado claro ali para o seu time de ministros, né, para o seu núcleo duro. Falou assim, ó, tem que sair, tem que falar com as pessoas, né? Falou, por exemplo, para a ministra da Saúde, Anísia Trindade, para de emitir nota oficial, começa a dar declaração, começa a dar entrevista, começa a dar explicações, começa a falar o que está sendo feito, para a população poder ver se percebe o governo de uma outra forma. Mas a tendência é que se mantenha assim, esse núcleo aí do terço, né? Os 30% que sistematicamente apoiam Lula, esses vão continuar apoiando de modo intenso. A questão é como você se aproxima dos outros, né, Guilherme? Sim. Daqueles que oscilam e que avaliam como regular, principalmente, né? Mais alguma coisa sobre Brasília, Bruno?
Ontem teve festinha lá, né? Festinha de 44 anos do PT, ingressos ali num preço completamente tranquilo, né, Guilherme? De R$ 350 a 20 mil, né? Até achei que, de repente, alguém aí, né, que nós conhecemos do pessoal poderia estar lá, né? Mas brincadeiras à parte, né? Foi uma festa aí regada a bebidas boas, vamos dizer assim, muita comida bacana como um todo e um tom de militância política mesmo do Lula. No telão lá de LED que tinha em exposição, mostrando bastante mais do ex-presidente Bolsonaro, associando eles a vários escândalos e várias explicações que tem dado à justiça como um todo, questão das joias, né? Por exemplo, acabou aparecendo ali, apareceu as questões também relacionadas ao cartão de vacinação, enfim, uma série delas, e do outro lado Lula e todos os seus correligionários tentando mostrar que de alguma forma o Brasil agora é diferente. Era um evento do partido, então era natural que tivesse esse tipo de afago aí em relação às lideranças, mas a gente sabe que em Brasília, muito do que acontece posteriormente é o que rola primeiro nos bastidores, né, Guilherme? Tá certo, então, Bruno. Brigadão, bom final de semana pra você e pode trocar a caneca, viu? Boa, vamos trocar caneca, galera. Um grande abraço para você, para os nossos queridos ouvintes. Bom final de semana. Até. Marquem aí cafezinho na próxima segunda-feira. Tamo junto. Combinado. Falou, Brunão. Abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau.